Antes da gente entrar no texto, amanhã, para nós cristãos, para mim pelo menos, deveria ser para todos, é um dia muito especial, certo? Todo mundo sabe o que se comemora amanhã, né? O quê? Que alegria, que ninguém falou outra coisa. O máximo que poderia escapar era aniversário do meu tio, ou da minha avó, ou da minha mãe. Vai se acostumando aí com esses fogos aí. Reforma protestante. Você está com a sua Bíblia aí? Sua Bíblia em papel? Louvamos ao Senhor pela tecnologia, mas você está com a sua Bíblia? Sim. Isso aqui é um tesouro. Graças a Deus e a homens corajosos na Reforma Protestante, há 505 anos atrás, 1517 mais precisamente, que nós temos acesso às Escrituras. Que homens corajosos se levantaram para que não se houvesse mais engano por parte daqueles que queriam esconder as verdades das Escrituras do povo. E aí agora ele traduz, vai contra todo um sistema, traduz as Escrituras. Claro que não foi só isso, mas ter essa palavra traduzida para nós, ter acesso a essa riqueza, a essa maravilha, que pouquíssimos têm acesso ainda no mundo, é muito gratificante. Então, todas as vezes que chega a data da Reforma Protestante, é uma alegria muito grande no nosso coração, porque grandes coisas, por meio de grandes homens de Deus, aconteceram naquele período. E a gente vai ver um pouquinho também no texto que nós vamos trabalhar, que grandes coisas, para a glória de Deus, pode acontecer através das nossas vidas. Através de nós. Se focarmos naquilo que as Escrituras dizem, como Lutero e tantos outros focaram, em ensinar, em colocar para frente as Escrituras, entendendo que a salvação é somente pela fé, entendendo que a salvação é somente em Cristo, que somente Deus a glória, que somente as Escrituras, nós conseguimos fazer uma grande revolução para a glória de Deus no nosso tempo. Entenda a revolução, entenda a palavra revolução no bom sentido, de levarmos o Evangelho, de pegarmos esse Evangelho de João, que vai ser distribuído ali, e de fato é uma ferramenta muito boa para que a gente trabalhe. Eu e o Fernando, a gente nem combinou nada. Mas acerca de falar sobre a família, onde começa o nosso evangelismo, nós vamos ver aqui no nosso texto de hoje. A Reforma Protestante foi importante para isso tudo. Valorize aquilo que é importante para nós, aquilo que é importante para o reino, que foi importante para uma caminhada da história da igreja, e por isso estamos aqui hoje. Se nós temos acesso é graças a irmãos corajosos, que enfrentaram grandes resistências para que as Escrituras fossem traduzidas e chegassem até nós nos dias de hoje. Então, louvado seja o Senhor por 505 anos da Reforma que se completa amanhã. Amém? Lutero ia chorar com esse amém. Lutero ia falar, olha aí que bênção, ainda bem que é para Deus. Só a Deus glória, não é não, meu amigo Renato? Estamos aqui ainda na nossa série, O Verbo em Nós. Deixa eu me posicionar no tempo aqui, senão eu vou embora. Série, O Verbo em Nós. Todos estão lendo João, amém? O anjo anotou quem falou amém, quem falou no seu coração. Misericórdia, Senhor. Já começou faz um tempinho, eu ainda não comecei João. Começamos a série O Verbo em Nós. Estamos aí caminhando bem firmes para a glória de Deus e que o Senhor nos ajude. E vamos dar continuidade. Abramos lá, João capítulo 1.
verso 35 ao 42. João, capítulo 1, verso 35 ao 42. Diz assim a palavra de Deus, vou ler na versão NVI. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Quem aqui, na infância, já brincou de siga o mestre? Levanta a mão aí. Siga o mestre. Todos aí brincaram de siga o mestre. Brincadeirinha legal, né? Lembra como que era? Todo mundo se reunia. O mestre ali era escolhido pelos participantes da primeira vez. Aquele que ganhava a votação ali se tornava o novo mestre. Os participantes deveriam seguir exatamente a ação que o mestre mandava, não era isso? Só eram válidos os comandos que começavam com a frase: o mestre mandou. Se fizesse algo sem essa frase, estava fora. Perdia. Quem errasse saía da brincadeira e ficava sentado esperando a próxima partida. Era assim ou não era? Siga o mestre. Era uma brincadeira legal e bem pedagógica, no sentido de ensinar a obedecer exatamente aquilo que era falado pelo aquele mestre que era colocado ali por nós, né? Caso contrário, se a gente não seguisse, a gente estaria fora, retirado da brincadeira até a próxima rodada. E quem fizesse tudo exatamente como o mestre havia ordenado, ele seria o quê? O vencedor. Era esse que ganhava a brincadeira e era esse que se tornava mestre na rodada seguinte. É claro, a gente guarda aqui as devidas proporções. Foi uma forma de exemplificar o que estava ocorrendo aqui no texto. Foi exatamente isso que estava acontecendo aqui nessa perícope, nessa parte do texto que a gente vai estudar nessa noite. Siga o mestre. Após o mestre, aquele que ensinava, no caso João Batista, ensinar e mostrar através de profecias acerca de Jesus, quem ele, Jesus, era e quem ele, João, não era para os sacerdotes, levitas e fariseus. Vocês lembram disso? Semana retrasada com o Renato. Quem é você? É Elias? É Moisés? É o profeta? Era o cara estranho que vestia roupa estranha e comia comida estranha. Não foi isso que o Renato falou na semana retrasada? Eu sei que vocês lembram. Eu sei que vocês lembram de tudo isso. Não é? Então, João ainda continuava esse siga o mestre. Ele continuava ainda falando acerca do Messias. Ele vai continuar seu ensino e pregação afirmando que Jesus é o mestre superior. É isso que João Batista ainda vai continuar falando e afirmando, que Jesus é o mestre superior. E na tradição naquele período, dificilmente um mestre falava bem de outro mestre. Afinal, eles tinham medo de perder seus discípulos e seus alunos para um mestre que fosse mais erudito, que fosse mais inteligente. Era muito difícil esse elogio, era muito difícil essa colocação de mostrar alguém superior, de mostrar um mestre superior àquele que estava ensinando. Mas é claro que a gente lendo o texto, que a gente analisando o que foi falado até aqui, não havia essa tensão no coração de João Batista.
Nós vimos claramente com aquilo que o Renato falou e com aquilo que o Wesley falou na semana passada, que essa tensão não havia no coração de João Batista. Ele sabia muito bem qual era o seu papel na história. Ele sabia. No sentido de que era anunciar. No sentido de que ele precisava anunciar quem era o Messias. Isso ele sabia. De que havia um mestre maior, alguém cujo ele, João Batista, não era digno nem de desamarrar as correias da sua sandália. Não foi isso que ele falou? Se você der uma lida aí para trás, eu não sou digno, vai vir alguém que eu não sou digno nem de desamarrar a correia da sandália. E isso era a função o quê? De alguém, de um escravo, o menor escravo da casa. Olha como ele se coloca, ele sabia muito bem o seu papel. E que nos dias que se passava, João Batista o apresentava como o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Era assim que João Batista apresentava Jesus. Ele fez isso no verso 29 e faz aqui novamente, dessa vez em um diálogo mais reservado com alguns dos seus discípulos. Com alguns dos seus discípulos. E num dia seguinte daquilo que nós vimos na semana passada. Aqui era para um período foi para fariseus, mestre da lei, levita, anunciar quem era Jesus. E agora, para um grupo mais específico, ele anuncia que Jesus é o Cordeiro de Deus. Essa imagem de um percussor, alguém que vem antes, anunciar o Cordeiro que tira o pecado do mundo, para um pequeno grupo de homens, era uma tarefa exercida com excelência por João Batista. Ele não cansou de fazer isso. Ele não parou de fazer isso. Essa parte da qual se denomina o chamado dos primeiros discípulos tem questões bem interessantes para nós. Se você pensar que João Batista não cansou de anunciar o Cordeiro de Deus, diz muito sobre nós nos dias de hoje. Não cansamos de anunciar que o nosso time foi campeão. Não cansamos de anunciar que o nosso time venceu. Não cansamos de anunciar diversas coisas banais da nossa vida. João Batista não se cansava de anunciar acerca do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É muito interessante, muito pontual para os nossos dias de hoje. O mundo todo, vocês estão vendo fogos. O mundo todo não, perdão. O Brasil inteiro aí, fogos. Quem será que foi? Quem será que está no governo a partir do dia 1º de janeiro? E João Batista estava. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Independente de Roma, independente da perseguição que ele já iria sofrer logo mais à frente, quando teve a sua cabeça decapitada. Ele se preocupava em anunciar quem era aquele que tirava o pecado do mundo. Implicação de começo básica para nós aqui. Para confortar e confrontar os nossos corações acerca do que nós temos sido. Do que nós somos. E do que nós temos feito com aquele que está participando do Siga o Mestre. Essa parte serviu principalmente para esclarecer que os apóstolos, quando a gente lê essa perícope, essa parte do texto, ele tinha uma autoridade singular, ou seja, esse chamado para esse tipo específico de apostolado tinha uma característica única. Só alguns tinham essa característica. Então, se você vê alguém se denominando apóstolo nos dias atuais, reivindicando como os 12, mas Paulo não tem como, porque as características para ser um apóstolo tinha que ser comissionado pelo próprio Cristo, pessoalmente, escolhido por ele, ter visto, andado, tocado nele, ter tido algum tipo de contato, e o principal, ter sido testemunha da sua ressurreição, ou ter visto ele ressurreto. Vocês conhecem alguém nos dias de hoje que se encaixa aqui nesse quadro aqui? Algum apóstolo
que se encaixa nisso aqui? Não tem. Por isso que a gente vê algumas frases de brincadeirinha, não leve para o coração, de que apóstolo bom é apóstolo morto. Porque já está morto, o último foi Paulo. É só você olhar cerca aí das Escrituras, certo? Com isso, dando esse pano de fundo, esse paralelo, para que a gente possa caminhar um pouquinho, nós vamos ver como se deu esse comissionamento e quais verdades implicadas aqui que servem para nós nos dias atuais. Para mim, quando estava fazendo aqui a introdução, para mim já serviu muita coisa para o meu próprio coração pecaminoso, que começou a pensar um monte de coisa e falou, peraí, anuncia aí na moral o Cordeiro de Deus para as pessoas, deixa que o restante eu faço. Eu sou o dono do mundo. Sou eu que faço tudo. Você não faz nada. Nem acordar é você que acorda, eu que te acordo. Porque se não quiser, tu não acorda. Falei, sim, Senhor. É verdade. É verdade isso. Siga o mestre aqui não é uma brincadeira. Era de verdade. Era com a própria vida. Era largando tudo. Era seguindo de fato e de coração ao mestre maior Jesus Cristo. 3 pontos para a gente pensar dentro do texto acerca desse comissionamento e o que envolveu seguir o mestre Jesus. Primeiro ponto, se você gosta de anotar. A verdade que os fizeram seguir a Jesus. Versículos 35 a 37 vai mostrar isso. A verdade que os fizeram seguir a Jesus. Segundo, o diálogo do mestre com aqueles que querem segui-lo. Verso 38 e 39. O diálogo do mestre com aqueles que desejam segui-lo. Com aqueles que querem seguir a Cristo. E terceiro, encontro transformador. Versículo 40 a 42. A verdade que os fizeram seguir, o diálogo do mestre com aqueles que querem segui-lo, e terceiro, encontro transformador. Versículo 40 a 42. Dentro desses 3 pontos, que nós vamos olhar para o texto e ver o que de fato implica em seguir o mestre, em seguir o verdadeiro mestre. Primeiro, a verdade que os fizeram seguir. Versículo 35 a 37. No dia seguinte, relata o texto aí, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. João Batista, novamente ao ver Jesus passar, o identifica para os seus seguidores, seus discípulos, e ele faz uma afirmação identificando Jesus, mostrando Jesus agora para aquele grupo menor, para os seus discípulos. E qual é essa identificação? Como que João Batista mostra Jesus? O texto responde: vejam, é o Cordeiro de Deus. Afirmativa. Vejam, olhem, observem. Esse é o Cordeiro de Deus. Essa é uma verdade que os fizeram seguir a Jesus. A afirmação de que Jesus é o prometido, aquele que viria redimir o seu povo. A figura de que Isaías mostra ele como um servo sofredor, o cordeiro que foi levado para o matadouro, que tiraria o pecado do mundo, era muito falado por João Batista. Era muito mostrado por João Batista e aqui não era diferente. Uma coisa era certa, João ensinava com convicção acerca do Cordeiro de Deus. João ensinava com convicção acerca do Cordeiro de Deus. E nós muitas vezes temos uma falsa impressão de que só os professores de escola bíblica é que tem que ensinar acerca da palavra. De que só alguns que podem ensinar acerca da palavra ou acerca do Cordeiro de Deus. Foi falado na vigília missionária, foi falado hoje aqui. Olha como se tem a facilidade hoje em dia. Você pega um evangelho de João, está ali desse tamanho. Você, além de ter o evangelho de João,
você tem 4 estudos que vão te ajudar a discipular pessoas. João sempre ensinou com afinco acerca desse cordeiro. Ele acreditava piamente nesse cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. E nós? E nós? O que nós fazemos? Como que a gente ensina? O que está com afinco para ser ensinado no nosso coração? O que está transbordando aí desse coraçãozinho? Hoje. Está afim de encontrar umas pessoas e falar bem assim, olha, não sei quem venceu aqui, mas sei quem venceu lá atrás. Quer saber? Vou te dar um spoiler. E ó. Afinal de contas, se você foi salvo por esse cordeiro, você tem muito a dizer sobre esse cordeiro de Deus. Se nós fomos salvos por esse Senhor, se nós ouvimos testemunhos acerca disso, nós temos muito a dizer sobre esse Cristo, sobre esse cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João fazia isso com muito afinco. Ao passo que o verso 37 mostra que 2 dos discípulos de João Batista passaram a seguir Jesus após essa afirmação. Ele já vinha ensinando. Ele já vinha mostrando para os seus discípulos, João Batista. Já vinha falando acerca desse cordeiro. Já vinha falando acerca que esse que viria depois dele, que era maior a ele. Que era maior que ele, perdão. André foi o primeiro e provavelmente o outro aqui que não é citado é provavelmente o autor do Evangelho. Provavelmente é o discípulo amado João. Mas isso são especulações de comentaristas, porque o texto não fala. Mas provavelmente, esse outro que fala, quando fala de André e fala de outro, provavelmente seja João, o discípulo amado, o autor do Evangelho. O interessante é que os mestres, como eu disse, treinavam os seus discípulos, que depois iriam ensinar aos outros. Por isso, sigam o mestre, como o tema de hoje para nós. Treinava os seus discípulos para que esses fossem ensinar a outros. Porém, recomendar discípulos para um mestre com mais prestígio exigia humildade e que esse confiava muito na superioridade do outro mestre. É como se alguém chegasse para mim e falasse bem assim, olha, há alguém aí melhor que você que ensine acerca do Antigo Testamento? Eu passo o zap na hora. Alan, meu filho, vem cá, que alguém quer alguém melhor que eu para ensinar o Antigo Testamento. Me ajuda aqui, faz favor. João Batista entendia que o ministério não era dele. Ele entendia que ele não era o principal. Que ele não era o cordeiro. Que ele, como ele já havia falado, eu não sou o Cristo. Não sou eu. Aliás, eu não sou nem digno de amarrar sandálias desse Cristo. João não queria discípulos para si, não queria glória para si, mas sim para o Cordeiro de Deus. Abre parênteses. Por isso, nós aqui, pastores, não acreditamos na paternidade espiritual. Que você fica preso a um guru gospel. Hã? Só um momentinho que eu vou ligar para o pastor Wesley, que tem cara de guru gospel. Aliás, ele não está aqui hoje, quase que eu ia esquecendo, porque o pastor Wesley, ele está pregando na Vila Margarida. Então, se você sentiu falta de uma luz aqui na frente, é porque ele não está presente, porque ele está pregando na Vila Margarida, abençoando a vida de outra igreja, mas creio que já já ele está aqui conosco. Vamos voltar. Fica preso a um guru gospel, a gente não acredita nisso, na paternidade espiritual. Pastor, eu estava pensando em pintar a minha casa. Eu queria pintar lá na frente vermelho, mas vermelho é cor do diabo, né? Sei não, meu filho.
A gente vê muito isso hoje. Pessoas que querem ganhar discípulos para si, não querem ganhar discípulos para Cristo, e querem ter presos a si esses discípulos que na verdade não são seus, são de Cristo. Por isso que nós não acreditamos nessa questão de paternidade espiritual, meu pai espiritual, meu pai da fé, meu pai de não sei o quê. A gente não crê nisso. Que decide o que você vai fazer, que te abençoa ou que te amaldiçoa. É, meu filho, se você não me obedecer, se você não torcer para o time que eu torço, eu vou te amaldiçoar e aí você... Não acontece nada com você. Não acontece nada. Se alguém já falou isso para você, não acontece nada. Tudo mentira. Tudo mentira. Isso aí não existe. São pessoas que querem tomar a glória de Deus. Pessoa que olha no espelho, grandão assim, gigante, sabe o espelho do tamanho dessa parede aqui? Olha ali a sua face e fala bem assim: vejam, é o Cordeiro de Deus. E é ele lá no reflexo. E o tacho do capeta aceso. Quem tenta roubar a glória de Deus, é isso que acontece. Se ele tivesse algum poder, ou como se ele fosse especial, esses homens requerem isso. E João Batista em nenhum momento quis isso para ele. Especial é Cristo. O papel de nós pastores, irmãos maduros que ensinam, que tem pessoas que são seus discípulos, no bom sentido da palavra, de discipulá-los acerca das Escrituras, de caminhar na fé, o fazem apresentando a Cristo, sem querer seguidor para si. Porque só Jesus Cristo é digno de toda a honra e de toda a glória. Foi Ele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós não temos o direito de reivindicar nada. Por isso que não é hipocrisia e não é falsa modéstia quando a gente fala que as ovelhas dessa igreja não são nossas, dos pastores. São ovelhas de Cristo. Que aí colocou a gente, cachorro, né? Sabe aqueles cachorros? Já viram um filme lá no campo onde o cachorro ajuda lá o pastor com as ovelhas? Cão pastor. É que um aqui é um pouco mais alto e outro é um pouco menor, mas faz a mesma função. De quê? Auxiliar o supremo pastor e o grande pastor que é Jesus Cristo. Todos nós somos ovelhas de Cristo. Por isso que a gente não reivindica isso. Fecha parênteses. O testemunho fiel de João fez com que os seus discípulos seguissem ao verdadeiro mestre. O que era aguardado e esperado. Quando a gente entra nessa questão de seguir a homens, de homens que pegam o poder para si, ou de, muitas vezes, me desculpe a sinceridade, membros, homens, idólatras, de homens. Por isso que quando você vê que um desses homens cai em algum pecado, ou sai de determinada igreja para ir para outra, ele arrasta multidões. Ou pessoas caem com ele, porque as pessoas não eram seguidores do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas era seguidor de um homem que o mantinha sob rédea, que o mantinha escravizado. E em Cristo nós somos livres de toda e qualquer escravidão, amém? Jesus é extraordinário. Ouvir acerca de que nós podemos falar dele, fazer discípulos de todas as nações, podendo colocar a glória única e exclusiva para ele, é extraordinário. E ver esse exemplo bem claro de que João, sem vaidade nenhuma, ao ver que era como se dois estivessem conversando ali, quando ele falasse bem assim: vejam, é o Cordeiro de Deus, e aqueles caras falassem: beleza, João, é nóis, estou indo ali até o Cordeiro de Deus, e tu fica aí, e João fica felizão. Vai lá, mano. É esse sim. Eu só dei uma preparada aqui no caminho, esse sim. Vai lá com ele, que esse aí é o melhor do mundo. É o melhor de todos. E nós? Como nós temos apresentado o Cordeiro de Deus para as pessoas? Com ênfase nele e para que outros o sigam? Ou queremos os seguidores para nós e presos a nós? Tá lá, caminhando 5 anos com a pessoa. Faltando discipulado, hein? A pessoa não aguenta mais. 5 anos ela presa a um cara.
uma corrente miserável. E nós? Nós temos feito os discípulos, no bom sentido, para nós ou para Cristo? Não estou falando que a gente converte, tá? Mas nós somos os que semeia, os que lançam as sementes. Porque o Espírito vai dar o crescimento. Como a gente tem apresentado o Cordeiro de Deus para as pessoas? Uma pergunta bem rápida. As nossas redes sociais apresentam o Cordeiro de Deus para as pessoas? Não me respondam, enquanto eu tomo água. Ou a gente pensa que é só aqui? As nossas redes sociais apresentam o Cordeiro de Deus? As nossas ações práticas apresentam o Cordeiro de Deus para as pessoas? Lá no seu trabalho, se Jesus chegar lá para o seu patrão que não é cristão e falar bem assim: olá, filho, patrão do fulano de tal, você me conhece? Ele vai falar: não, então, eu sou o Cordeiro de Deus. Eu sou aquele a quem o fulano ali apresenta todos os dias. Ih, Jesus. Primeiro, ele nem tá, porque ele já deu o 5º atestado. Toda segunda é uma virose. Ele nem tá aqui para começo de conversa. Como que a gente apresenta o Cordeiro de Deus? Como o Cordeiro de Deus tem sido apresentado através das nossas vidas, gente? O mundo só tende a piorar. Bíblico. Se a gente entrar nas narrativas do que está acontecendo aí fora, da loucura que está aí fora, esquece, a gente não vai conseguir apresentar o Cordeiro de Deus para ninguém. A gente não vai ter abertura para falar nada para ninguém. A gente ganhou, né, aquela sensação: as redes sociais são minhas, a vida é minha, eu falo que eu torço para quem eu quiser. Filho, se isso vai dificultar você conversar acerca do Evangelho, expor o Evangelho para um amigo de trabalho, para um amigo da faculdade, um amigo da escola, um amigo do bairro, fica quietinho. Ninguém aqui está querendo podar, não. Mas lembram que a gente é o povo da outra face? Lembram que a gente é o povo que sofre o dano? A gente tem esquecido disso muitas vezes quando se diz a respeito a mostrar a Cristo. É ruim, pastor, se precisar dar tiro, eu dou tiro mesmo. Calma, filho. Sofra o dano. Se for para apresentar o Cordeiro de Deus, é engraçado que a gente fala sobre isso, né? Ninguém quer ter a unção de João Batista, né? Nego queria ser igual Elias, nem morrer, subir na carruagem. O outro queria fazer o machado flutuar no poder de Deus como Eliseu. O outro queria ressuscitar morto. A unção de João Batista ninguém quer. O pessoal tá falando: passa pro próximo de trás aqui, ó. Quer perder a cabeça por uma causa que ele não abre mão. Como que a gente tem apresentado o Cordeiro de Deus nos nossos dias atuais? O crer aqui, vai dizer que eles imediatamente seguiram a Jesus. E quanto aos que seguem a Jesus, não é só fisicamente, como a gente fazia na brincadeira. Eles não seguiram Jesus só fisicamente. Tem uma profundidade, um significado muito profundo dentro do Evangelho. No capítulo 13, verso 36 a 38, quando Pedro vai falar assim: onde o Senhor for, eu vou. Aí Jesus fala: mano, não tinha relógio. Daqui a pouco, tu vai me negar, velho. Você não vai para onde eu vou. Porque Pedro ainda não tinha entendido que não era só fisicamente. Ser seguidor de Jesus não é só fisicamente. Onde o Senhor for, se o Senhor estiver lá na cruz, eu sou aquele que você pendurado do nada. Jesus é nada, mano. Para, você vai me negar. Mas o seguir a Jesus é seguir de todo o coração os seus ensinamentos,
seguir aquilo que Ele deixou para a gente seguir. Se a gente pensa que seguir a Jesus, de uma forma trazendo para nós nos dias de hoje, é simplesmente a gente estar aqui no domingo à noite, vir à igreja, a gente está totalmente equivocado. Não é sobre isso. O seguir aqui tem um significado muito profundo, vai muito mais além. Seguir até as últimas consequências. Seguir de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Topa? Tá afim? É isso que o autor está querendo mostrar para nós. Segundo, o diálogo do mestre com aqueles que querem segui-lo, verso 38 e 39. Voltando-se, ou seja, Jesus vira e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram e por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Jesus sabia muito bem o que eles queriam. Não é verdade? Afinal, ele era Deus. O que vocês querem? Como se ele não soubesse. O que vocês querem? A intenção da pergunta de Jesus era simplesmente darem uma oportunidade de dizerem o que eles tinham em mente. O que estava na cabeça deles para seguir Jesus. Por que vocês estão me seguindo? Fala aí para mim. Qual o motivo? O que eles queriam era conhecê-lo. Mas ali naquele momento, isso poderia parecer presunçoso da parte deles. E aí o que eles fizeram? Eles se contentaram em perguntar onde ele morava. Onde ele estava. Tipo assim, sabe quando tá ali, aí alguém fala assim: o que você veio fazer aqui? Então, Jesus, eu tô aqui te seguindo, mas era para saber o teu endereço. É para saber onde o senhor mora. Mandar uma cesta de café da manhã lá. Sabe a pessoa que fica assim, faz assim, então. Eles queriam trocar algumas palavras com eles. Parados ali no caminho foi bom. Mas serem convidados a acompanhá-lo e ter uma conversa mais tranquila e descontraída, vamos dizer assim, sem aquele peso, com certeza foi bem melhor. Bem melhor. Esse título respeitoso, Rabi, literalmente meu grande, meu mestre, meu grande mestre, é traduzido aqui pelo evangelista para que seus leitores gregos pudessem entendê-lo. Porque durante o primeiro século, ele passou ali a ser usado num sentido técnico, para indicar alguém ordenado como professor depois de um curso apropriado de instrução para rabinos. Era como se você chamasse o médico de médico, porque ele tem uma formação. Era isso que João estava querendo mostrar para os gregos. Que aquele ali era digno de ser chamado grande mestre, meu grande mestre, mesmo sem ter passado por uma faculdade, vamos dizer assim, por uma escola rabínica. Por isso que João traz essa informação aos seus leitores. Esse título foi dado a Jesus como cortesia pelo que viram nele, um mestre enviado por Deus, como Nicodemos fez no capítulo 3, verso 1. Nicodemos chama Jesus de quê? Mestre. O convite que ele fez foi como até os dias de hoje para todo aquele que quer conhecer a Jesus. Vinde e vede. Onde que o Senhor está hospedado? Venham e vejam. Onde que está o Cordeiro de Deus apresentado por nós? Venham e vejam. Aqui era fisicamente. Jesus estava num local físico. Para nós, aqueles que discipulamos, aqueles que falamos acerca de Jesus, é aqui, através da sua palavra. Venham e vejam. Venham e vejam o Cordeiro. Não foi relatado para nós o que Jesus lhe disse, mas foi suficiente para convencê-los de que João não estava enganado. O encontro com Jesus nunca era simples. O encontro com Jesus nunca era de baixa intensidade. O encontro com Jesus era sempre transformador. É só você parar para relembrar qual foi o dia
de que você entregou a vida a Cristo. Você lembra desse dia? Do dia que você entregou a vida a Jesus? Quando você teve um encontro com Cristo, de fato, você reconheceu que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Você lembra desse dia? O sorriso da Tati ali já faz recordar que dia que foi. A alegria de ter um encontro com Cristo, um encontro transformador. Quem encontra com Cristo nunca permanece o mesmo. Quem tem um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus de Nazaré nunca permanece o mesmo. Louvado seja o Senhor. Ali, o texto relata para nós que de fato João não estava enganado. A gente não sabe nada do que Jesus conversou com André e com esse outro discípulo, mas a gente sabe que foi transformador. Este era aquele que vem, o Messias esperado. Notícias tão maravilhosas que não poderiam ser guardadas para si. Seus amigos, seus familiares precisavam saber dessa notícia. Como que muitas vezes a gente pode guardar essa informação? Se nós aqui que afirmamos que tivemos um encontro com Cristo, como que a gente consegue guardar essa informação para nós? Esse encontro transformador? Como que a gente consegue guardar para nós o que Jesus Cristo fez na nossa vida? De como Ele mudou a nossa história? A gente não sabe o que Ele falou para André e para outro discípulo, mas só pelo fato de ter sido Jesus, era Jesus. A gente conhece, desconhecer a Cristo, desentregar a nossa vida a Cristo. E muitas vezes a gente guarda essa informação para nós. A gente não reverbera isso através de palavras, a gente não reverbera através das nossas ações, a gente não fala a outras pessoas, a gente não expõe aquilo que foi feito na minha e na sua vida. A não ser que foi uma transformação falsa. A não ser que não teve encontro com Jesus verdadeiro. E aí a gente precisa sondar o nosso coração, porque aquele que de fato tem um encontro com Cristo, tem a atitude que André teve. Quanto ao outro discípulo, não é relatado qual foi a atitude que ele teve. Mas provavelmente o encontro foi transformador da mesma forma. Isso nos leva para o terceiro ponto, que é encontros transformadores. Encontro transformador. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Após esse momento com Jesus, André quer contar para todo mundo acerca do que ele ouviu. Quer contar para todo mundo acerca de quem ele encontrou. Quem foi que ele tinha encontrado. Poder comprovar o que João Batista anunciava era magnífico. Era dessa forma que André se sentia maravilhado. É verdade. Aquilo que João Batista falava é verdade. Esse é o Cristo. Esse é o Messias. Esse é o grande mestre. Esse é o maravilhoso. André fica impactado com o seu encontro com Jesus. Ao passo que ele vai imediatamente aos seus. Por mais que André é apresentado como irmão de Pedro, que era muito conhecido na época da apresentação do Evangelho, André foi aquele que, ao se deparar com a verdade, fez questão de procurar os seus. Por isso que eu falei que eu e o Fernando a gente não combinou nada. Às vezes você está aí, eu vou pegar o Evangelho de João, onde eu começo? Meu vizinho não me dá abertura. Eu não dou um bom dia para ele também. Vive com a cara de cãibra. Come banana, meu filho, pode tirar essa cara de cãibra e dar bom dia para os vizinhos com sorriso. Eu vou no meu trabalho também, eu não tenho esse espaço. Para onde que André foi ao se deparar com Jesus Cristo? Para onde, gente?
Foi para os seus, foi para a sua família, foi para a sua casa. Ele foi apresentar os seus irmãos. Ele foi apresentar os seus familiares. E quando ele achou Simão, Pedro, ele falou: achamos o Messias. Achamos o nosso Salvador. Achamos aquele que era prometido, aquele de quem João Batista falava, acerca de quem ouvíamos, acerca de quem escutávamos. Messias é uma transliteração de uma palavra hebraica para ungido. Lembra da palavra ungido do Senhor? O ungido do Senhor é só um também. Nenhum pastor, nenhum líder. Não tem ungido do Senhor. O ungido do Senhor é somente Jesus Cristo. Achamos o ungido do Senhor, o ungido de Israel, o rei de Israel, aquele que foi prometido. Não foi qualquer encontro, não foi com qualquer pessoa, foi com Jesus Cristo. Foi com Jesus Cristo que nós nos encontramos. Isso tem que fazer a diferença nas nossas vidas. Achamos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pedro, lembra? Aquele que a gente estava escutando falar, eu achei. Como diz na minha terra, imagina a carreira que André deu para poder contar para os seus acerca de quem que ele havia achado. Não sai igual quando nós encontramos o ungido de Deus, quando nós encontramos o Messias. Nós não saímos iguais. Saímos maravilhados e transformados, a ponto de querer segui-lo e deixar tudo para trás e de querer falar para os nossos urgentemente. Nós precisamos ter esse foco do campo missionário dentro da nossa parentela. João está preocupado aqui em mostrar quem eles haviam encontrado. Se a gente olha os outros evangelhos, mostra com riqueza de detalhes que eles estavam na praia, que eles estavam pescando, fazendo isso, fazendo aquilo. O foco aqui todinho é na transformação daqueles que encontram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Messias esperado. Imagina o dia em que eu e você encontrarmos com Ele face a face. Tenta imaginar aí, meu irmão. E a gente fala assim, é o Messias, é o meu Salvador, o meu Rei, aquele que eu tanto esperei para ver, aquele que me salvou, que me tirou das trevas para a maravilhosa luz. Não é qualquer coisa, é grandiosa coisa. Imagina quando estivermos face a face com Ele, contemplando a sua glória, falando, é o Senhor mesmo. Imagina isso. É isso que André e os outros sentiram quando encontraram com Cristo. Em relação a falar aos nossos familiares, o problema é que muitas vezes nós queremos ganhar o mundo. Mas Jesus nos chama a anunciar primeiro aos nossos familiares. E aí, às vezes, igual eu falei, que você sofre o dano, está aí no grupo da sua família, que toda família, todo grupo de família tem em época de eleição. Eu voto no Pedro. E o outro, eu voto em João. Quem ganha, Pedro ou João? Aê, tia! Sua louca! E aí xinga os parentes. Aí vai mandar versículo no outro dia, na segunda-feira, pós-eleição. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como que a gente ganha para Cristo a nossa parentela se a gente não está disposto a sofrer dano em algo tão pequeno como eleição, time de futebol e tantas outras coisas? André simplesmente saiu correndo para anunciar para o seu irmão. Veja o verso 42, o que ele faz. E o levou a Jesus. André leva Simão a Jesus. E o levou a Jesus após fazer a exclamação de dizer, achamos o Messias, o Cristo. E levou o seu irmão a Jesus. Eu acho que a gente lendo e falando dessa forma, a gente não precisava nem de aplicação para nós. Já está aqui, explícito nos nossos olhos.
Nós temos levado Jesus aos nossos familiares? Se pergunta aí, meu filho, dentro do seu coração. Os da nossa parentela são os primeiros que têm que ouvir através de nós. Quer ir para o sertão, para os ribeirinhos, quilombolas, muitos outros, amém, pode ir. Mas anuncia primeiro na sua família, meu filho. Seja o profeta ali da sua casa, e o profeta no sentido da palavra de anunciador da palavra. Aquele que profere, aquele que anuncia. André, imediatamente, ele foi mostrar, foi levar Jesus, foi levar Pedro a Jesus. A quem nós temos levado a Jesus? E entenda mais uma vez, não é na questão de salvação, porque nós não salvamos ninguém, mas nós mostramos como lançadores de semente. Às vezes os nossos familiares ouvem muitas coisas sobre nós, mas ouvem muito pouco de Jesus, dos nossos lábios. E aí às vezes fala, pastor, tinha que falar lá para os diáconos, pô, Daíus, você tem que ir lá em casa lá, falar com meu irmão. Por que você não fala com seu irmão abençoado? Porque perturba. Em vez de ser o que traz a paz, é o perturbador da família de Israel, no grupo da família. Leva os seus familiares a Jesus, queridos. Aquele que tem um encontro maravilhoso com o Mestre, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, ele quer levar imediatamente esse Mestre e Rei dos Reis, essa salvação aos seus. Não tem meio termo. Em um determinado momento da casa do julgamento, para não dar spoiler, a gente fala: ou vai para o céu ou vai para o inferno. As escrituras falam sobre isso, não tem meio termo. Para de romantizar o inferno. Pastor, tem que ver que é com amor. O que importa é o coração, assinado Satanás. Nosso coração é sujo. A gente estava morto em delito e pecado. Não dá. Não tem mais tempo para a gente ficar romantizando o inferno. Pessoas estão morrendo agora, ó. Agora, pessoas estão morrendo no mundo sem o evangelho. Familiares seus morreram sem ouvir o evangelho da sua boca. Fazer o que o André fez. Corre, vai lá, fala para sua família. Se for preciso pedir perdão, olha, eu sei que eu falei que com quem voltava no João era doido, era não sei o quê. Eu quero que você me peça perdão. Eu quero te pedir perdão. Eu quero que você reconsidere tudo que eu falei. Eu te peço perdão, eu errei na forma como eu te tratei. Porque é importante que ele cresça e a gente diminua. É importante que os nossos familiares ouçam através de nós. Os campos da nossa família estão brancos. E a gente precisa sair daqui com essa verdade no coração. Não porque eu estou dizendo, porque as escrituras mostram isso. André, ao teu encontro maravilhoso, parece repetitivo, mas é maravilhoso ouvir sobre isso. Eu não cansei um minuto quando eu falava para o meu irmão deitado naquela maca, no hospital, falando acerca do Evangelho, orando e pedindo a Deus, até que ele teve um encontro com Cristo. Alguém semeou, igual alguém semeou na minha vida, igual alguém semeou na sua vida. Não se deixe enredar pelo que está acontecendo aí fora, independente de quem ganhou, de quem perdeu. Presta atenção aqui, para mostrar que o Cordeiro de Deus vem, e quando ele vir, para aqueles que são salvos, joia, para aqueles que não são, botão do elevador para baixo. E muitos desses que botão do elevador para baixo estão envolvidos os nossos familiares, a gente perdendo tempo. Perdendo tempo. André apresenta Jesus ao seu irmão. Quando Pedro se encontra com Jesus, acontece algo maravilhoso. Será chamados de Cefas, verso 42. Olha que interessante, olha que coisa linda. Quando Deus atribui um novo nome a uma pessoa nas Escrituras, Ele não está apenas mudando o seu nome,
Podia mudar o meu, né? Eu nem sei o que significa o meu. Ainda bem que minha mãe não tá aqui para falar, mãe, o que significa Gil Clay? Quando Deus muda o nome de uma pessoa nas Escrituras, Ele não está apenas mudando o seu nome, mas está redefinindo a pessoa e seu destino. A gente viu isso com Abraão, com Sara, com Jacó e com tantos outros. Ele está redefinindo quem aquela pessoa é e qual o seu destino. E essa redefinição passa por um processo, como Pedro, ele se transforma numa rocha. Quando Pedro vai de uma pedra para uma rocha, que é semelhante no campo semântico na palavra, mas na visão daquilo que a gente estuda, é quando ele faz a afirmação em Mateus 16, 17 e 18. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala, agora você entendeu. Por isso que eu redefino o seu nome. Isso mostrou que Pedro, ele entendeu quem era o mestre que ele estava seguindo. Se ainda não, Deus quer mudar. No sentido que a gente está aprendendo o nosso nome nessa noite. Eu creio que Deus redefiniu a rota de muita gente aqui, como redefiniu a rota da minha vida. Louvado seja o Senhor por isso. O encontro com Jesus, ele fala, eu vou te redefinir. Você agora não será mais chamado de condenado. Te chamo agora de justo, porque você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o Senhor. Quero mudar seu nome de filho das trevas para filhos da luz. Porque você encontrou a luz que ilumina todo homem. Louvado seja o Senhor. A luz que veio ao mundo para homens caídos como nós fomos um dia, e nos resgatou. Ele redefine a nossa história. Se isso não mexe com vocês, de olhar e falar bem assim, obrigado, Senhor, por ter redefinido a minha história, por ter redefinido o meu nome, que antes eu estava com o nome de condenado, e agora eu estou com o nome de justo, justificado pelo Senhor. Louvado seja o Senhor, porque eu agora tenho paz contigo através de Cristo Jesus. Após aquele encontro, Pedro, André e o outro discípulo não foram mais os mesmos. Agora eles pertenciam ao Messias, ao ungido, ao sacerdote supremo, ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. Concluímos. Vemos lições importantes. Primeiro, que João Batista não tinha vaidade ao ver os seus discípulos seguirem o verdadeiro mestre. Afinal, essa era a tarefa dele, e ele bem sabia o seu lugar. Aos que seguiram, queriam saber mais de Cristo, não somente onde ele estava fisicamente, mas aprender mais de perto com aquele que detém toda a sabedoria. Traduzindo, ele não queria vir só à igreja, ele queria orar, ler a Bíblia, aprender, estudar acerca do Senhor. Ele não queria só um local físico, eles queriam algo mais profundo, a saber, o conhecimento de Jesus Cristo. Porém, mesmo Jesus sabendo o que eles queriam, ele queria que eles falassem qual era a sua intenção, que confessassem com seus lábios que desejavam seguir o Supremo Mestre. Após essa tarde aqui relatada, desse dia, suas vidas, a vida daqueles homens nunca mais foram as mesmas. E isso serviu para que, maravilhado, André fosse imediatamente anunciar ao seu irmão a quem havia achado. Anúncio maravilhado com transformação de história. É isso que o encontro com Cristo proporciona. Anúncio maravilhado com transformação de história. É isso que o encontro com Cristo proporciona. E para nós, como que a gente aplica isso tudo que a gente ouviu aqui hoje? Precisamos saber que não fazemos discípulos para nós mesmos, e sim para Cristo. De novo, não somos pai na fé de ninguém, nem pai espiritual de ninguém. Nossa missão é ensinar acerca do Cordeiro de Deus e render todo louvor e toda a glória direcionada para Ele. Não queira o que não é seu. A glória e os discípulos não são nossos,
Nossa função é ensinar a verdade do Evangelho. Está ensinando a verdade do Evangelho aí, meu irmão? Pessoas têm vindo a Cristo através da sua vida, louvado seja o Senhor. Continua, e que a glória seja para Ele. A fim de quando se depararem com esse Evangelho, essas pessoas sigam o verdadeiro Mestre, não sigam você e nem eu. Elas sigam a Cristo, verdadeiramente. Seguir a Jesus como fizeram aqueles discípulos implica em querer conhecer ao seu Mestre. Como fazemos isso hoje? Como que você está implicado em conhecer o seu Mestre? Você se diz seguidor de Cristo, você se diz um cristão. Como que você está implicado em seguir o seu Mestre nessa noite? Como que você faz isso? Com a musiquinha do Ministério Infantil, lendo a Bíblia e fazendo oração. Como que está a sua vida devocional? Não vamos conhecer profundamente a Cristo, não vamos ter um relacionamento íntimo com Ele se não lermos a Bíblia e não fizermos oração. Se não nos aprofundarmos em conhecermos o Senhor. Como que a gente conhece ao Senhor? Através da sua palavra. Chegar perto dEle. Ter contato com Ele. E por último, Jesus reescreve nomes. Ressignifica a história. E Ele quer escrever e ressignificar a nossa história nessa noite. Pastor, eu já entreguei a minha vida a Jesus. O louvor pode subir já, por favor. Teu encontro com Cristo significa ressignificar a história. Significa uma transformação genuína e verdadeira. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nessa hora, por favor. Se você está aqui nessa noite e não entregou a sua vida a Jesus Cristo ainda, não, de fato, não entregou-se ao Senhor, Ele deseja ressignificar e mudar o seu nome, mudar a sua vida nessa noite. Não somos nós e não é essa igreja que muda a vida de ninguém. Mas Jesus de Nazaré é que muda e que reescreve a história. Que dá ressignificado à nossa vida. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não fez isso e deseja fazê-lo, faça um sinal com a de suas mãos para que possamos orar por você. Há alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus, ressignificar a sua história, reescrever a sua história através de Cristo, porque só Ele pode fazer isso conosco. Só Ele é o Senhor da nossa vida. Pastor, eu já entreguei a minha vida a Jesus, mas ando com meu coração distante. Ando com meu coração longe do Senhor. Não tenho mais essa alegria de mostrar quem é o Cordeiro de Deus. Estou preocupado com as questões do mundo. Estou preocupado com coisas que são distantes daquilo que é o propósito da palavra de Deus. E gostaria de retornar o seu coração para Cristo. Oremos juntos nessa noite, mediante essas verdades que nós aprendemos. Pai, eis aqui o teu povo, nós que somos teus, comprado a preço de sangue. O Cordeiro que se sacrificou pelos nossos pecados, que lavou os nossos pecados com sangue derramado naquela cruz. O Senhor que ressignifica nomes, que muda a história, que chama seguidores, que chama discípulos, que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Muitas vezes o nosso coração se distancia do Senhor. Colocamos muitas vezes a esperança em algo mundano e não em Ti. Ó grande escritor da história, reescreve, crava nos nossos corações as verdades da Tua palavra, para que a gente não peque contra Ti, para que a gente não se engane e não se deixe ser enganado. Se há alguém aqui, Senhor, nessa noite com o coração distante de Ti, traz de volta, ó Pai.
sabendo que aquele encontro maravilhoso que Ele teve contigo um dia ainda queima nos nossos corações, porque o Senhor muda a nossa história. Por favor, Senhor, faz isso nessa noite, se assim for tua vontade. Quanto a nós, ó Pai, que tenhamos essa vontade, esse desejo que André teve quando teve encontro contigo, de anunciar aos nossos familiares, de anunciar aos nossos amigos. Vejam o Cordeiro de Deus, anunciar o Cristo que foi morto e ressuscitou, louvado seja o seu nome. Por favor, Senhor, a começar em mim, que nós tenhamos esse desejo ardente nos nossos corações, que as coisas do mundo sejam só as coisas do mundo, em último plano, e que o Senhor ocupe o senhorio na nossa vida, na nossa mente e nos nossos corações, ó Pai. Faz isso porque o Senhor nos chamou para seguir o Mestre, nos chamou para seguir o verdadeiro Mestre. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.